Olá, mulheres! Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos juntas, lendo o livro Mulheres com Espadas, da Lisa Beverly, da editora Chara. Hoje nós estamos no áudio 19. Vamos lá? Independentemente da sua linhagem natural ou do seu trabalho, essa é a sua verdadeira missão. Em Cristo, você faz parte de uma raça escolhida de filhas, descendentes do sacerdócio real e embaixadoras de uma nação santa. Você é sua valiosa possessão, redimida para proclamar tudo o que Ele fez quando chamou você de uma vida de escuridão para viver para sempre na glória da sua luz. Esse é o poder do seu testemunho. Não existe o terceiro elemento. Então existe o terceiro elemento, uma mente equilibrada e que tem clareza. O que significa ter uma mente equilibrada, moderada ou sã? O dicionário define sã como sendo livre de ferimento, doença, falha, erro ou defeito. A habilidade de raciocinar logicamente de forma sábia, bem fundamentada e bem definida. Apenas Deus poderia dar a seu povo essa perspectiva em meio a um mundo tão desajustado, desregrado e doente em todos os seus processos mentais. A palavra de Deus tem o poder de renovar a sua mente e mudá-la de enferma para sã. Ter encontro com a palavra pode mudá-la assim como aquele encontro com Jesus mudou um louco, nu e violento em alguém vestido, calmo e com a mente sã. Ver Marcos 5:1. É impossível discernir quando sua mente está atormentada. Discernimento significa que sua dieta deixou de ser o leite da palavra de Deus para ser uma dieta mais sólida, que dá força àqueles que sabem como digeri-la. Isso vem através da renovação da mente, pela luz da sua palavra, assim como pelo exercício do discernimento. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5:14. Houve um tempo em que eu tinha algumas dúvidas quanto ao significado desse versículo. Antes de você cair no mesmo mal entendido que me fez tropeçar, saiba que esse versículo não iguala discernimento e julgamento. Existe uma ideia muito maior em jogo aqui do que avaliar se os outros são ou não culpados. Maturidade, discernimento e força podem ser encontrados na palavra, e iremos precisar de todos eles trabalhando juntos se quisermos navegar por águas seguras e distinguir o bem do mal. Mais do que os olhos veem. O discernimento vem com a maturidade, que está principalmente relacionada à maneira como encaramos a vida. Na verdade, podemos ser maduros ou imaturos, em qualquer idade ou fase da vida. Não nos tornamos pessoas com mais discernimento rotulando pessoas e coisas. Assim como sempre digito, mais devagar quando paro para olhar as letras das teclas, os rótulos nos impedem de nos mover livremente na fé e na confiança de que alguma coisa que não podemos ver irá nos conduzir. Depois de um tempo, digitar passa a ter a ver com sentir as teclas em vez de vê-las. A verdade é que existe sempre muito mais do que o óbvio. Sabemos que tudo que vem agora foi feito a partir do que ainda não podemos ver. Todo fato natural é um símbolo de algum fato espiritual. Da mesma forma, ter discernimento não tem a ver com rotular determinados tipos de pessoas, coisas ou experiências como boas e outras pessoas, coisas ou eventos como maus. Discernimento diz a respeito a ter ciência do que realmente está acontecendo para que nós, heroínas, possamos transformar o que os outros veem como desvantagem em vantagem. O guerreiro tem discernimento, irá saber como transformar o bem e o mal. O discernimento pode ser comparado a distinguir a luz à distância. Em nossa cultura atual, às vezes, as linhas entre o bem e o mal não parecem claras. Há tanta escuridão diante de nós que ela obscurece a luz do horizonte. Para vermos com precisão, precisamos olhar para dentro e ouvir a voz interior do nosso coração. É de lá que extraímos o conselho do Espírito Santo. Veja que o discernimento é um poder que deve ser treinado através da prática constante. Só então seremos capazes de separar ou distinguir o bem do mal. Trate as pessoas como se elas fossem o que deviam ser e ajude-as a se tornar o que são capazes de ser. Permita-me abrir as páginas da minha vida como exemplo. No passado, eu vivi uma vida imoral e sexualmente promíscua. Aqueles que dominavam a arte de rotular olhavam para mim e colocavam na minha testa a etiqueta comportamento sexual desequilibrado. Mas descrever a embalagem de um pacote não significa que você conhece o conteúdo. Por muitos anos, minha vida foi marcada e mascarada pelo que eu havia feito. Mas felizmente Deus levantou a figura de um pai que era mestre na arte de discernimento.
Ele e sua esposa me receberam em sua casa. Quando passava a noite na casa deles, eu me sentia bem-vinda e segura. Enquanto em outras casas eu me sentia apenas vigiada. Eles olharam além de uma garota obviamente problemática e viram o que eu poderia me tornar. Eles entenderam que mesmo que minha vida sexual estivesse fora dos trilhos, se ela fosse colocada de volta, meu passado poderia iluminar o caminho para outros. Em vez de agirem como se o meu passado nunca tivesse acontecido, eles me encorajaram a usá-lo como um farol para outros. Onde outros viam apenas fracasso, eles viram alguém com um potencial que poderia ser utilizado para redimir outras pessoas. Com o tempo, eu fui capaz de extrair o bom do mal, redimir minhas escolhas com o objetivo de servir de exemplo para os que os outros não trilhassem o mesmo caminho. Precisamos amadurecer em nossa habilidade de discernir. O verdadeiro discernimento entende que a escuridão do passado de alguém pode servir como uma luz ao longe no futuro dessa pessoa. Guerreiros olham além do passado tenebroso e do presente que está claramente diante dele para ver no futuro uma revelação gloriosa para eles mesmos e para os outros. Jesus veio como luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo de Israel. Lucas 2:32. Contudo, por favor, não pense que eu sou inocente e não tenho ciência da necessidade de discernir quando a escuridão é mascarada na luz. Essa habilidade de discernir bons frutos de frutos maus é dada cada vez mais necessária. Ler Lucas 6:4. Aparentemente, o indicador mais preciso do que é armazenado dentro de nós é o que sai da nossa boca. Às vezes as pessoas podem dizer algo que aparentemente está correto, mas que sentimos ser narrado. Outras vezes, uma pessoa irá dizer algo que nos parece estar incorreto, mas que sentimos estar certo, assim como acontece com cristãos jovens e inexperientes. Ouça com o coração e depois ouça o que ele está dizendo. Não desconsidere que a sua voz interior lhe diz. Então, obviamente, esse tipo de resposta não é desenvolvida através do treinamento físico, é algo que vai muito além. É uma resposta intuitiva e perceptiva a essa área na qual mulheres podem brilhar. Quando corações são refinados e o veneno da suspeita é removido, somos capazes de perceber o que poderíamos de outra forma deixar passar. Discernimento e oração. O que é intercessão? É simplesmente orar? Bem, creio que a intercessão deve sempre começar com a oração, mas a verdadeira intercessão raramente termina nela. Algumas palavras que constroem a definição de interceder são intervir, mediar, negociar, arbitrar e a minha favorita, elevar. Então, algumas das maneiras como intercedemos é falando em nome de alguém, como seu advogado, intermediar em razão de um problema que precisa de solução e se colocar em favor do oprimido e do que não tem voz. A palavra nos mostra quando devemos nos envolver e onde encontrar respostas e caminhos para consertar o que está errado. Isso nos direciona à luz do fim do túnel. Deus nunca nos dá discernimento para criticarmos, mas para intercedermos. A partir desse entendimento de intercessão, entendemos melhor o que significa interceder. Creio que a intercessão acontece sempre que a luz encontra as trevas. Jesus veio como mediador entre Deus e a humanidade, e ele intervia sempre que encontrava as forças da escuridão do pecado, da possessão demoníaca, da distorção religiosa e da opressão. Ele lidou com a conversa dúbia e religiosa dos especialistas da lei, arbitrando com brilhantismo e sabedoria surpreendentes. E mesmo antes de se erguer dentre os mortos, ele se levantou com o intuito de reerguer os outros sempre que possível. Quando Jesus foi confrontado diante de uma mulher acusada de adultério, ele se levantou em intercessão, porque discerniu que os líderes religiosos a trouxeram para armarem uma cilada contra ele. Eles estavam distorcendo a palavra de Deus e usando-a como instrumento de julgamento. Neste desafio intercessório, Jesus discerniu o verdadeiro problema e trouxe luz para aqueles corações envoltos em trevas. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. João 8:7. Então Jesus se curvou, esperou até que todos os acusadores se retirassem e se levantou novamente. Erguendo-lhe Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:10.
Ele autorizou a caminhar livre do pecado à luz do seu futuro, exatamente o que ela nunca poderia fazer enquanto andava presa e amarrada à condenação sombria do seu passado. As pedras não iriam mais enviar essa mulher desconhecida para o túmulo. Irmãs, vamos baixar as nossas pedras de julgamento e empunhar espadas de luz. O discernimento tem o poder de trazer a luz para os outros. Jesus também intercedeu quando estava diante da entrada de uma pedra de sepulcro e ressuscitou Lázaro da morte. Jesus chorou, angustiado por causa do amor que sentia por um amigo. Então ele orou. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desatai-o e deixai-o ir. João 11:41. Lázaro deixou para trás a escuridão do túmulo e encontrou libertação na luz de um novo dia. O discernimento é a verdadeira intercessão, tem poder para libertar os cativos reprimidos para o seu destino. Ao longo da sua caminhada na terra, Jesus discerniu a obra do diabo, então intercedeu trazendo luz, verdade e cura sobre os dias sombrios da terra. Em minha opinião, a obra de discernimento mais dramática foi quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. O discernimento sabe quando os outros estão cegos e então intercede com base na ignorância das pessoas em vez de suas ações. A cruz trouxe fim à nossa separação de Deus, mas sua intercessão não parou por aqui. Jesus não apenas ressuscitou da morte, ele ascendeu ao céu. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É quem os justifica, quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:33. E por causa do seu posicionamento eterno, ressurreto e compreensivo, temos a promessa. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Romanos 8:35. Amadas, é tempo de nos fortalecermos na palavra, iluminarmos este mundo com o verdadeiro discernimento e nos levantarmos na luz, agindo como intercessoras. Vamos orar? Pai Celestial, estou pronta para baixar as pedras do julgamento e me tornar uma filha com discernimento. Irei renovar a minha mente lendo, falando e vivendo a sua palavra na luz. Quero ver a luz e o conselho do céu invadirem a escuridão da terra. Estou pronta para libertar aqueles que estão cativos pelo pecado, ao declarar luz e amor ao futuro deles. Estou disposta a chorar por aqueles que estão enterrados nas covas do tráfico humano, do cativeiro religioso e do desespero. Levantarei minha voz, estenderei minhas mãos e me colocarei de pé em favor de outros, em nome de Jesus. Amém.